Boa tarde. Já estamos em direto, sim. Vou fazer um compasso de espera. Compasso do costume. Tanto para esperar que chegues, porque ainda não te vejo, como para cumprir aqui uma operação da praxe que costumo cumprir. E portanto, vamos. Ora, está quase. Sim. Sim, muito bem. Penso que já está aí alguém. Bem-vinda ou bem-vindo. Boa noite ou boa tarde. Vou-te falar sobre abrir caminho. Abrir caminho é o tema desta transmissão. Como sempre, é uma transmissão que tem um ângulo propositado e esse ângulo propositado é aqui, esta expressão que chega de mim até vocês, até ti, é o ângulo de considerar a expressão autêntica de quem somos, no melhor da nossa capacidade, tanto em pessoas como em organizações, com as várias nuances que possam contribuir para que isso aconteça cada vez melhor nos nossos caminhos em prol de tudo aquilo que é. Portanto, é uma definição de propósito transpessoal, se quisermos considerar dessa forma, porque enquadra não só o nosso bem-estar na ótica mais individualista, como é que esse bem-estar acontece, a influência não só de nós como dos outros à nossa volta. E, portanto, nessa ótica vai além de nós e gera um bem que nos transcende. Abrir caminho, tal como a expressão indica, e portanto o que eu vou fazer é vou pegar nesta expressão, para quem não conhece as transmissões ou possa estar agora a chegar pela primeira vez, eu vou pegar nesta expressão, neste título, e vou, com a tua ajuda, se quiseres participar, se quiseres colocar uma questão, fazer um comentário, trabalhar vários ângulos, várias perspectivas que possam libertar mais consciência, novas perspectivas e novas oportunidades de aplicares, então, essa necessidade que possas sentir de abrir novos caminhos na tua vida de uma maneira mais concreta, com base no que vai aqui acontecer. Portanto, este é o nosso programa das festas, por assim dizer, e então, sem mais demoras, a minha primeira perspectiva sobre abrir caminho é muito simplesmente esta. Começa dentro antes de começar fora. Ou seja, antes de podermos ver a acontecer um novo caminho que queiramos seguir, o primeiro passo é olharmos para dentro, é olharmos para nós, para olharmos para aquilo que nos constitui verdadeiramente, fazermos, como eu já disse noutras transmissões, a destrinça entre aquilo que são as nossas, de facto, as nossas sementes, as nossas capacidades mais intrínsecas e que estão tapadas por camadas de socialização, por camadas de parentalidade, de encontros com sistemas educativos que se calhar não respeitaram a nossa essência, todas aquelas vertentes que podem distorcer ou desafinar a nossa agulha da nossa bússola. Vamos levar a nossa visão para reconhecer essas pedras no caminho, por assim dizer, para o podermos abrir. E, portanto, o que vai acontecer é que vamos primeiro reconhecer isso, vamos tentar não, nesta fase, a minha sugestão, agora aqui em plena transmissão, e se quiseres olhar ou revisitar, ou se estão a ocorrer em memória algumas situações que tu sentiste que foram bloqueadoras do teu melhor caminho, que de alguma forma geraram obstáculos que tu não preferias não ter tido de lidar, a minha sugestão é que simplesmente repares nisso, consideres, mas entre aspas, não fiquemos agora a namorar com isso e possamos avançar na direção de perceber como é que podemos então fazer a novas perspectivas abrir. Não é? E portanto a primeira já está implícita nesta sugestão que eu dei. A primeira é, entre aspas, não namorarmos com os obstáculos, não alimentarmos com energia emotiva, mental, de memória e de recordação os obstáculos da nossa vida, sem tentarmos, pelo menos, fazer com que esses obstáculos se transformem em pontes. Em, se quisermos uma outra metáfora, em arietes. Não sei se lembram se lembras do que é um ariete. Um grande tronco de madeira que servia para arrombar, entrar portais ou portões de fortificações. Não é? Sejam castelos, etc. Portanto, isto é uma metáfora mais dos tempos medievais para alguns de vocês, ou não, que tenham essa recordação. Como é que eles, nem que seja só vendo nos filmes, abriam
entravam esses portões. E, portanto, se nós queremos abrir caminho e estamos a sentir-nos aprisionados numa determinada fortaleza, fortificação, composta pelos nossos velhos hábitos, ou pelas nossas circunstâncias, ou pela nossa ignorância sobre as melhores decisões a tomar, sobre aquilo que vamos precisar de angariar como recursos para poder seguir em frente, sobre o tipo de associações que podemos fazer e com que pessoas podemos fazer essas associações, etc, etc, etc. Todo o tipo de narrativa que nós associamos tipicamente ao não tenho, não posso fazer, porque não há isto, não há aquilo, não há. Vamos então tentar não namorar com essas memórias de coisas que achamos que não estavam do nosso lado, e tentar reconhecer a gratidão intrínseca a essas coisas. Eu já falei, penso que já falei nesse exercício, um exercício que eu gosto de usar aqui, que chama-se o exercício 20-20, que é um exercício de equilíbrio de perspectiva, e que basicamente o que diz é, e aqui neste contexto, aplicado a este contexto, faríamos apenas uma primeira parte desse exercício 20-20, que seria, ok, para estes obstáculos, que vantagens é que eu pude obter destes obstáculos? E fazer esse trabalho um a um, esse trabalho de perspectiva um a um, obstáculo a obstáculo. Obstáculo, vantagem. Obstáculo, vantagem. Obstáculo, vantagem. E claro, não vem daí mal nenhum ao mundo, antes pelo contrário. Se para cada obstáculo eu conseguir associar mais do que uma vantagem. Porque eu então vou ser capaz de ter uma perspectiva maior sobre quais é que são os incentivos que estão ali, ocultos muitas das vezes, e que fazem com que eu não esteja a querer dar o passo em frente, ou os passos que são necessários. E atenção, nós estamos aqui a falar, isto é um trabalho em recorrência, nós nunca, na minha perspectiva, vamos fechar o rest my case, acabou, venci a batalha de requalificar, reconverter obstáculos em pontos na minha vida. Não, isso é um contínuo. Nós aprendemos a fazer isso. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho e daquilo que me dizem as pessoas que são mais experientes, que já avançaram décadas e décadas e décadas no processo de se autoconhecerem, de se auto-revisitarem, de se auto-atualizarem, de colocarem esses processos ao serviço dos outros. O que dizem é um contínuo, Júlio. É uma situação que, na realidade, nunca está encerrada, nunca está concluída, nunca leva ao selo, o carimbo. Pronto. Não. Está permanentemente a conhecer novas voltas, novas nuances, novas luzes que vão se libertando a partir daí. E, portanto, essa é a primeira questão. Como vamos estabelecer uma praxis de dançar, sempre que sentimos necessário, com os nossos obstáculos, sem, entre aspas, namorar com eles, que implica dizer sem investir energia emocional negativa que nos apega aos obstáculos e não facilita a sua conversão em pontos, em soluções. Certo? Questão número 2, na minha opinião, importante e das mais desafiadoras, pelo menos para mim é bastante desafiadora, que é como girar novas visões que me tragam algum conforto, onde é que eu vou pôr os pés. E isto torna-se tanto mais complicado quando nós podemos ter uma tendência, dependendo da tendência de cada um, não sei se és como eu, a minha tendência é tentar totalizar as visões. É um pouco tentar montar o puzzle antes de montar por ele, não querer passar no puzzle ainda com peças na mão sem saber onde é que as vou encaixar. E isto, por um lado, pode parecer prudente e tem a sua dose de prudência, pode parecer sensato e tem a sua dose de sensatez. Por outro lado, também gera movimentos em que a gente muitas vezes não confia no universo para lançar o pé para a frente. Não é? E podem haver múltiplas razões que façam com que isto aconteça. A nossa própria natureza pessoal, por exemplo, se fosse um astrólogo a falar, poderia dizer sim, porque tu tens mais água e terra no teu mapa, portanto tens essa necessidade de ter as coisas mais estruturadas e que te deem também uma certa segurança emocional, etc, etc, etc. Isto poderia ser uma perspectiva de um astrólogo a falar, no meu caso pessoal, não é? Outras perspectivas poderiam trazer outros argumentos, certo? Muitas das vezes pode ser simplesmente a circunstância das pessoas não terem um incentivo forte o suficiente na sua mente para darem um passo em frente. Ou para, então, se predisporem a abrir esse mesmo caminho, a abrir esse mesmo espaço. Não é? Porque seja como seja, esta é a premissa fundamental que eu comecei por dizer aqui no início, é se queremos que abrir o caminho se manifeste cá fora,
nas nossas circunstâncias de vida, por definição, um princípio importante é que deve acontecer primeiro na nossa própria visão, na nossa própria percepção, na nossa própria consciência sobre a situação. Porque é aquela velha frase, aquela velha recomendação: se o mundo não muda, pelo menos nós mudamos antes, e com a nossa mudança então o mundo muda. Porque quanto mais não seja, a nossa maneira de ver o mundo já mudou, e nós, como nos relacionamos com o mundo, através da forma como nós mudamos, então algo já foi ganho. Logo aí. E então, em cima disso, podemos aprofundar e levar outras mudanças necessárias que não dependam só, pelo menos aparentemente, na perspectiva limitada, de consciência, encapsulada num corpo físico, em que nós nos encontramos aqui. Então, a partir dessa base de percepção atualizada e o mais clara e límpida e equilibrada e equânime possível, podemos então estar em melhores condições de poder continuar a investir a nossa atenção, o nosso tempo, a nossa energia, para encontrar novas soluções para os desafios, para os dilemas que temos pela frente. E vamos sempre ter dilemas pela frente. Vamos sempre ter circunstâncias na nossa vida, seja numa área, seja noutra, em que sentimos que precisamos de abrir caminhos novos para lidar com essas realidades. Certo? E eu tenho essa experiência neste momento muito vivida de facto, circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, e falo especificamente de uma circunstância que muito recentemente agora aconteceu na minha vida, que me convoca a libertar novas soluções, precisamente a entender como é que vão haver novos caminhos para que uma grande responsabilidade que eu acolhi na minha vida possa manifestar-se da melhor forma, possa ter a minha melhor participação face às condições em que eu me encontro, como atualizar a minha percepção sobre a circunstância, como permitir que as condições se manifestem no melhor e não me encontrem como obstáculo, mas sim como colaborante, como coadjuvante, certo? E como viver, ser o próprio walk the talk daquilo que eu estou aqui a falar. Não é? Como abrir um novo caminho que na realidade seja em prol do melhor em tudo e em todos. Não é? E muito especificamente naqueles cujo caminho possa ser mais vital para a sua própria vida. Não é? Como fazer isso de uma maneira que reconhece os obstáculos, reconhece as dificuldades, reconhece os contratempos, reconhece as participações mais ou menos conscientes de quem possa estar a tê-las, ao mesmo tempo confia no melhor, tem fé e abre o espaço para que esse melhor possa de facto acontecer. E abre o espaço e fazer isto a par e passo com a vida, na dança com as circunstâncias, na dança com o que nos é pedido, com o livre ou parcial arbítrio. Já sabem, penso que já me segues aqui, tu que me segues, Julieta, bem-vinda mais uma vez. Se sabes que eu tenho esta praxis, só dou bem-vindo se as pessoas são ponto mais ou menos ali, mesmo no começar da transmissão. Caso contrário, sigo e depois se houver comentários aí, toda a gente é reconhecida como tal, porque aí tem a ver com a própria participação, que aqui é sempre, em qualquer momento, mesmo que cheguem no último minuto da transmissão, é sempre bem-vinda. E portanto, aqui a questão fundamental é como permitir que o caminho se abra, não é? Como render para que o caminho se possa abrir, como colocar esforço consciente. E o esforço consciente, a palavra esforço já não é bem adequada para o designar. Como colocar energia consciente. Permitir que o nosso arbítrio suporte as mudanças, as melhores mudanças que estão a acontecer, sem as bloquear com as nossas falhas de caráter, de personalidade, as nossas inclinações, os nossos enviesamentos, as nossas perspectivas parciais sobre o que é que está a acontecer, as nossas classificações mais ou menos ultrapassadas sobre o que é bom e o que é mau. No fundo, é a nossa capacidade de dançar com a vida. Como é que nós dançamos com a vida? Como é que a vida dança através de nós? Não é? Como é que nós permitimos isso? Nós permitimos isso ou bloqueamos isso? Libertamos-nos para dançar com a vida ou... Meu Deus, que eu não queria nada que isto acontecesse e agora vou fazer mais isto e mais aquilo e ainda vou pensar como é que vou. Será esse o nosso modo primordial? Eu acho que em tantos de nós é. Mesmo que não seja para ti que estás a assistir a esta transmissão, em muitos de nós é. Nós sentimos o calafrio, nós sentimos o arrepio, ou sentimos a negatividade, ou sentimos o medo da incerteza perante o que é, ou, obviamente, a interpretação negativa, lá está, para uma situação que preferimos que fosse diferente. E então... Certo?
Mas podemos também ter a tal praxis que também já tem sido aqui falada. De procurarmos usar os momentos de desafio, as crises e os momentos de contraste e de confronto com a circunstância que nos encontramos, que é: estou preso, ou estou encalhado, ou estou a precisar de abrir um novo caminho, estou a ser desafiado. Usar esses momentos para ativar uma percepção ainda mais profunda, ainda mais intensa da nossa presença. Nem sempre se consegue, mas podemos sempre tentar, ou pelo menos podemos ter a intenção de tentar sempre. Isto já sei que é meta-intenção, é a intenção da intenção. Mas quando não conseguimos fazer melhor, fazemos o que podemos. Ok, como é que eu posso arranjar uma forma? Vou treinando a minha presença para entrar no momento presente mais profundamente em cada momento, entregar, contemplar essa realidade, orar, se acredito na oração, orar aos anjos, orar a Deus, orar às entidades, a quem quer que seja qual seja a prática que nos aprofunda a conexão ao nosso melhor, ao intangível que somos e a tudo o que é, e nos ajuda a render em plena disponibilidade, em aguçada o mais possível atenção, para então fazermos o que é. Portanto, não é um ato passivo, não é um ato de ok. Não, é um ato ok. Percebeste a diferença? É este afinamento, a busca do afinamento, a busca da sintonia. Não estou a dizer que aconteceu agora aqui necessariamente um afinamento. Eu acho que ilustra qualquer coisa, mas é a busca da sintonia com a vida para podermos então deixar que o melhor possa acontecer, mesmo que esse melhor não seja agradável. Porque pode não ser. Esse melhor pode não ser agradável. Nem sequer seria o objetivo que fosse agradável. Muito provavelmente em muitos desses melhores, que na nossa percepção limitada são momentos que nos desafiam no nosso referencial daquilo que é desejável e não é desejável nas nossas vidas. E mesmo tendo ou não um referencial mais ou menos rígido sobre o que é desejável ou não é desejável, há coisas que por definição nos dão mais prazer e há outras que por definição nos dão mais dor. E portanto, o que devemos é não equacionar, e essa é que é a questão fundamental e já foi destacada por vários professores bastante destacados do desenvolvimento humano, nomeadamente o Tony Robbins, que é não confundir, e não só o Tony Robbins, Eckhart Tolle também já falou disto, muitos grandes professores conhecidos, eu acabei de citar talvez os dois nomes mais conhecidos do desenvolvimento humano e da espiritualidade contemporânea. Em termos da indústria da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal contemporâneo, porque isto não, nós podemos praticar sem ter conhecimento direto da indústria. É precisamente desligar, era a sugestão deles, e é a sugestão deles, desligar a noção de dor do conceito de mau e a noção de prazer do conceito de bom. Porque nós sabemos, isto é uma interpretação, que nem sequer é uma interpretação, é mais uma tentação, por assim dizer, um apelo quase que instintivo, quase que já programado, em termos de um conjunto de referências a que fomos habituados, das tais camadas de socialização, que eu comecei por falar. E, portanto, se nós fizermos esta desconexão, nós conseguimos facilmente aceitar, e especialmente, obviamente, em estados reflexivos, e se temos uma reflexão já mais desenvolvida, conseguimos facilmente reconhecer. E todos temos esses momentos em que facilmente conseguimos reconhecer isso, que aqueles momentos em que tivemos aquelas dores foram momentos de extremo crescimento na nossa vida e que, de facto, nos devolveram oportunidades de crescimento e desenvolvimento que de outra forma não teríamos e que, de facto, nos puderam elevar para patamares que nunca teríamos acesso se não fosse daquela maneira. Para aquela circunstância. Não conseguimos ver o que é que poderia ser melhor, olhando para trás em retrospectiva. O que é que poderia ser melhor para que aquilo pudesse devolver aquela oportunidade. Não é? E, portanto, é isso. É isso que podemos considerar aqui quando estamos a falar em abrir caminhos. Não é? E depois, obviamente, que se é uma circunstância que nos desafia particularmente, ou que está particularmente enraizada, ou que é particularmente incerta, ou que temos particularmente menos informações, mais desafiados somos a abrir o nosso próprio caminho daquilo de nos esculpirmos
naquilo que somos, de facto, evidentemente, a nível das nossas, de tudo aquilo que nos constitui como seres humanos, não é? E podemos começar por aquilo que nos é mais fácil, ou podemos começar pelo topo. O que eu recomendo é, se estás mesmo encalhado e a começar e estás, começa pelo aquilo que é mais fácil. Se já estás com uma paz de espírito maior, começa pelo topo. Porque aquilo que é mais fácil é começar pelo nosso próprio estado. E começar pelo topo, na minha opinião, é começar pelo nosso paradigma, pela nossa mundividência. Descontando já a base primordial, que na verdade nunca deve ser descontada, deve ser unida a qualquer iniciativa, da tal presença, para que a nossa percepção seja o mais cristalina, límpida e clara possível. E, portanto, começar no topo, começar no nosso paradigma, na nossa mundividência, na forma como nós vemos o mundo, na forma como nós acreditamos que o universo vai ou não apoiar, ou sabotar, nutrir ou combater os nossos próprios esforços para abrir esse mesmo caminho. E aí, obviamente, é extremamente importante tomar conhecimento, na minha opinião, na minha perspectiva, reconhecer a vantagem imensa que temos em adotar as perspectivas de consciência, em reconhecê-las, na realidade, as perspectivas de consciência mais avançadas que a humanidade já produziu. Não é? De que o universo é fundamentalmente um lugar benévolo, em especial este local a que nós chamamos planeta Terra. E o facto de ser fundamentalmente benévolo não quer dizer que não tenha distorções imensas, mas é fundamentalmente benévolo. Essa é a primeira questão, ou o primeiro ponto. Um segundo ponto pode ser reconhecer que aquilo que nós percebemos cria a realidade que vivemos, co-cria. Que é cria em conjunto com outras forças, mas co-cria, influencia a realidade que nós vivemos. E tanto mais decisivamente, tanto mais marcadamente, quanto mais consistente e orientada e focalizada num só sentido é essa nossa ação. Essa nossa expressão. Portanto, se nós recorrentemente esperamos que o melhor aconteça, recorrentemente o melhor tende a acontecer. E é tão simples quanto isto ao nível da própria ciência convencional ter embutida, por exemplo, na elaboração, já falámos também sobre isto algumas vezes, de novos produtos farmacêuticos, o teste que existe entre o novo princípio ativo para perceber se o princípio funciona ou não é entre o novo princípio ativo e um placebo, um medicamento placebo. Ou neste caso não é um medicamento, é uma toma de um placebo que não tem o princípio ativo e que não produz qualquer efeito. É um efeito fictício. E está provado que mesmo os participantes que tomam o placebo conhecem uma transformação no seu estado, na sua condição. Porque tem a ver, precisamente, com o poder da crença. O poder da crença. Portanto, o poder da nossa crença é fundamental também. E depois, obviamente, todos os restantes elementos que contribuem especificamente para o sucesso da situação em que nos encontramos. E aqui podemos pensar, então, em 3 níveis. Não é? O nível da presença da atenção, o nível da mundividência e o nível da mundividência que pode se refletir a nível mais estrutural ou a um nível de mais facilidade de acesso em termos de estado. Em termos do nosso estado. O primeiro pode-se traduzir em nível de consciência, se quisermos, e o segundo traduz-se em estado de consciência. E depois o terceiro tem a ver com o hardware, entre aspas, da situação. E a esmagadora da maioria das pessoas só olha para o hardware da situação, desconhecendo os outros elementos, não é? Desconhecendo a dimensão da presença e desconhecendo a mundividência, o estado e o nível de consciência. E depois é uma fricção com a realidade que é bem mais agreste do que considerando essa mesma realidade numa perspectiva mais ampla e mais plena. E, portanto, se nós abrimos caminho, se nós entendemos que o abrir caminho, então usar esta triangulação, esta trindade, se quisermos, que também pode ser vista como um losango, em termos do estado e do nível de consciência, certo? E que todos, obviamente,
interagem, todos estes elementos interagem com todos. Então, voltamos à questão da dança, não é? Que abrir caminho é uma dança. Portanto, se eu quero abrir caminho para ser capaz de pôr o pé numa solução que me devolva um determinado resultado, em primeiro lugar, se eu reconheço o que sou, a minha identidade primordial em presença para começar, então posso estar preparado para o segundo passo de rever ou de aceitar que tenho uma responsabilidade por aderir às melhores crenças, às melhores formas de lidar com o mundo disponíveis e eu próprio tentar convertê-las de crença à experiência, certo? E depois, obviamente, interagir com a realidade e interagir com os elementos concretos dessa mesma realidade. É o quê? É uma conversa? É uma troca? É ir procurar emprego? Ou é ir falar com possíveis parceiros para conseguir lançar um novo projeto? É simplesmente manter-me num caminho em que não estou a interagir diretamente com parceiros ou com outras, porque sei que estou a fazer um trabalho que tenho de estar a investigar, tenho de estar a estudar os contornos do hardware para poder fechar então essa triangulação, essa trindade, para poder então estar, na minha percepção, pronto para levar algo com sustentação, algo que se aguente em pé, algo que tenha uma longevidade maior, na qual eu acredito que faça sentido, é simplesmente deixar-me de coisas e fazer qualquer coisa. E ir ativar qualquer coisa para poder ter devoluções da realidade que me permitam ajustar, para voltar a colocar qualquer coisa no terreno, testar outra vez, para voltar a fazer e no meio desta dança toda não me esquecer do meu estado. E assim então vou abrindo caminho. Aos avanços e aos recuos, mas vou abrindo caminho. Certo? Um pouco como nós vemos o movimento dos planetas nos céus. Não é? Que têm a tal progressão direta e depois retrogradam, têm a tal retrogradação, como se chama na astrologia, depois voltam a avançar direto. Na verdade é um movimento ilusório, eles estão sempre em movimento, só que nós, na perspectiva terrena, vemos-los a recuar. Certo? Portanto, tem um movimento espiralado. Podemos ver a vida desta mesma forma. E, aliás, é precisamente essa proposta que a astrologia faz para a consideração de astros em movimento direto ou retrógrado. Certo? Que o movimento direto implica uma atualização, uma expressão manifesta externa dos atributos e das qualidades, das características daquele astro, e depois a retrogradação é mais convidativa para uma reflexão, uma interiorização e um mexer dentro da caixa negra, clarificar essa mesma caixa, daquilo que tem sido o funcionamento desse mesmo astro nas nossas próprias vidas, nos nossos próprios percursos. E portanto abrir caminho é um pouco essa dança. Não é? E portanto já estou aqui a lançar vários fios, vários feixes de perspectiva, penso eu, estão aqui a ser lançados, através destas palavras, vários feixes de perspectiva que podem ajudar-te a ires usando o teu próprio espelho e ires orientando as coisas na direção que tu achas que precisas de orientar para que, de facto, o universo possa operar através de ti. Em cima disto, talvez só dizer ou voltar a reforçar o princípio de que é um princípio dúplice, como se fosse uma moeda, tem duas faces. Uma das faces diz que qualquer problema tem uma solução embutida. E, portanto, converter um problema numa solução é meio caminho andado para que ele se resolva, numa perspectiva de solução. E depois a segunda é reconhecer que essa solução já existe noutra dimensão. Mesmo que a gente não a esteja a ver. E, portanto, se eu volto a moeda, sei que é o lado da solução, mas ainda não estou a ver a solução, mas eu sei que existe uma solução, porque se existe um problema, existe uma solução. Então eu também posso saber que a solução é uma questão de eu acreditar que essa solução vai aparecer e manter disponível para encontrar essa solução. Para procurar essa solução ativamente, se for caso disso, ou se não posso procurar, esperar que a solução me seja, entre aspas, revelada. Porque pode ser uma questão da solução ser, para já, uma clarificação da percepção. Eu já fiz a minha parte, então agora vou abrir o espaço para que o universo possa operar através de mim. Não vou ser sôfrego. Não vou parar enquanto não coisa... Porque essa atitude além de desperdiçar energias,
e quando se está em crise não é muito boa ideia desperdiçar energias, na minha opinião. Quando estamos verdadeiramente em crise, nós não temos disponibilidade, nem temos intervalo anímico, psíquico, mental e emotivo para desperdiçar energias. Quando vemos pessoas a desperdiçar energias numa situação de aparente crise, aquelas pessoas ou não estão em crise na situação, ou não têm a percepção da crise. Ou então estão a esbracejar. Certo? Não é um movimento consciente de quem está numa crise. Quando se está numa crise, quando se está num ou vai ou racha, é ou vai ou racha. Não há grandes não há grandes teatros, não é preciso teatralizar. E portanto, ainda não apareceu a solução. Pedir essa solução. Pedir numa ótica de abundância. Eu sei que essa solução existe, eu só peço é que me seja revelada. Se tens crenças, acreditas em Deus, podes dizer simplesmente: Senhor meu Deus, por favor, mostra-me a solução onde ela já está. Trá lá aqui para eu a ver, para eu a executar, para eu a colocar aqui, a caminhar. Se é isso que melhor serve a tua vontade divina. E então fazer, quando a solução aparecer. E claro, e não pode não ser à primeira, pode não ser... As melhores coisas, as coisas mais importantes das nossas vidas, nós sabemos que pedem um tipo de convocatória em nós. E que é nesse processo em que a estamos a convocar que a magia acontece de nos estarmos a transformar em nós mesmos também. Portanto, eu estou aqui a usar palavras e o raciocínio é... Ou a verbalização, melhor dizendo, é um tanto ou quanto linear, mas em termos práticos não é linear. Em termos práticos não é linear. E para pessoas muito intuitivas pode ser de rasgo. E pessoas muito intuitivas que já tenham uma intuição afinada é sintética. A solução é sintética. Integra uma quantidade de coisas diferentes que até é difícil colocar por palavras. É difícil esparçar isso em discurso. Sim. Sim. Não sei se alguém está a ouvir. Eu estou a ver, há algumas pessoas a ver, mas por favor, podem comentar à vontade, colocar alguma questão. Se estão só a desfrutar da experiência, também estejam à vontade, como é óbvio. Mas eu gostava também, se for caso disso, fazer alguma outra observação mais específica que tenhas e gostavas de ver feita agora. Mas e portanto, o que é que eu também tinha dito no início e quero terminar e fechar e começar já o fecho da transmissão, se não há mais nada a ser dito da vossa parte, da tua parte que aí estás a ver. De que há uma paciência natural que é preciso ter a lidar com estes temas, porque a mestria de abrir caminhos é um trabalho inacabado. Todos nós estaremos sempre a aprender ao longo de toda a nossa vida. Boa noite, Adélia. Bem-vinda mais uma vez. És muito bem-vinda, serás sempre muito bem-vinda. Obrigado por estares aí. Estamos sempre a ganhar tração e mais músculo e mais perfeição. Mais, se não é eficiência, é arte, é elegância a lidar com a forma como os outros participam no nosso processo, ou então é uma maneira nova de chegar a um resultado que já era confortável para nós e que nós agora vamos solicitar qualidades que não solicitávamos tanto. Há sempre formas de manter esta mestria, de abrir caminhos produtiva. E claro, eu acredito que é uma mega necessidade. Eu acredito que é uma mega necessidade no nosso tempo. Eu acredito que a maioria de nós não tem mestria a abrir caminhos. Eu certamente gostava de ter muito mais mestria a abrir caminhos do que a que tenho. Há isso garanto-vos, sem margem para dúvidas. E certamente acredito que na nossa sociedade a maioria de nós tem esse músculo um bocadinho atrofiado. Podemos ter mais desse músculo. Podemos de facto ser mais proativos na abertura do caminho e em simultâneo rendidos. É o paradoxo, não é? Em simultâneo rendidos. Aceitarmos que não temos de fazer as coisas com aquela... Ou vai ao racha a forçar, ou é a admissão de responsabilidades. Só há esses dois modos. Ou admito-me de responsabilidades, ou tem de ser ou vai ao racha a forçar. Não, é claro que não. Ambos são modos de expressão de uma forma disfuncional de interagir com a vida e com os obstáculos que ela nos apresenta. Não é?
uma atenção o mais aguçada possível, o mais afinada possível, o mais sintonizada possível com o presente, uma clareza o mais possível também sobre as soluções práticas, concretas, operacionais, do tal hardware da realidade que nós precisamos de ativar para que a coisa funcione, certo? E então dessa dança o melhor pode acontecer. E minhas queridas e meus queridos, eu agradeço imenso a vossa presença mais uma vez, a vossa participação. Por hoje é tudo. Amanhã, o que é que eu tenho para vos falar? Um tema, talvez dos títulos mais dos títulos mais negativos para alguns, que eu já uma vez tenha trazido aqui nestas transmissões. Amanhã vamos falar sobre sabotagens e conspirações. Sabotagens e conspirações. Em termos do nosso propósito, o que é que pode sair daqui? Podes já ir pensando em alguma coisa que me queiras perguntar amanhã e eu tenho todo o gosto em responder. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Até lá.